Salvações em Cristo. Nós vamos agora dar início a esse estudo do batismo. É um assunto muito importante, claro, é um assunto de alta relevância dentro do cristianismo, uma cerimônia instituída pelo nosso Salvador e que merece realmente toda a atenção. Eu destaquei aqui, primeiramente, Romanos 6, versos 3 e 4, que diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu gostaria de iniciar esse estudo destacando aqui esse texto de Romanos 6, versos 3 e 4, onde diz que quando somos batizados em Cristo Jesus e somos batizados na sua morte, nós devemos ser batizados para que possamos andar em novidade de vida. Queridos, eu acho que dentro da discussão do batismo, esse para mim é o ponto mais relevante que existe quando se trata desse assunto. E hoje a gente tem visto, no meio cristão, debates, e nós vamos tratar disso aqui também, sobre as fórmulas, as palavras a serem faladas, mas a gente percebe que a busca por uma conversão verdadeira, uma entrega total, uma mudança de vida, como diz aqui no texto, andar em novidade de vida, tem sido pouco exigido dos novos membros da família cristã. E eu gostaria de iniciar esse nosso estudo tocando nesse assunto. Não vou tocar de maneira profunda, porque o nosso objetivo aqui não será esse, mas eu gostaria de dizer que de tudo que nós iremos falar aqui sobre a questão da controvérsia existente hoje no meio cristão relacionado às palavras do batismo, eu queria deixar que nenhuma das palavras que forem faladas por ministros consagrados no momento do batismo poderão santificar a vida do batizando, a menos que, de fato, aquele batizando decida-se entregar a Cristo e verdadeiramente andar em novidade de vida. Eu acredito que o simbolismo da morte e da ressurreição de Cristo é aquilo que nós mais precisamos meditar para entender verdadeiramente o sentido que o céu quer colocar no batismo de cada novo membro da família de Deus nessa terra. Tá bom, meus amados? Então, para aqueles que ainda não são batizados e que pretendem passar por essa cerimônia pública algum dia, quando passarem e nesse processo de preparação decidam-se verdadeiramente viver uma vida cristã, entregar a vida por completo a Cristo, deixar de fazer as próprias vontades e fazer a vontade de Deus na sua vida, dar um testemunho fiel daquele que deu a sua vida por nós. E aqueles que já são batizados, reflitam sobre isso, como tem sido a sua vida, o seu testemunho público. De fato, nós estamos buscando negar o nosso eu, morrer para o nosso egoísmo, para o nosso eu e nascer para a vontade de Deus em nossa vida? Eu acho que esse é o ponto principal de todo o assunto do batismo. Tá bom, meus amados? Falando agora sobre essa controvérsia que existe hoje relacionado a essa questão do batismo, nós vemos dois extremos quando se trata dessa questão das palavras a serem faladas no momento do batismo. Principalmente, o ponto central aí está girando em torno de Mateus 28:19. Eu coloquei uma foto aí, um slide. Eu gostaria que você clicasse nesse slide, aumentasse aí o slide na tela do seu celular ou na tela do seu computador, para que você acompanhasse o que está escrito nesse slide aí.
E você vai perceber dois lados aí, dois extremos. No primeiro extremo aí que eu coloquei, em Mateus 28:19, é um verso trinitariano. De um lado, então, nós temos as pessoas que dizem que esse verso é um verso trinitariano. E dentro desses grupos, né, nós temos aí os que de fato creem na Trindade. E eles dizem assim, olha, esse texto prova a existência de um Deus triuno. Eles pensam que esse texto é obrigatório e as palavras a serem faladas no momento do batismo devem ser essas de Mateus 28:19, para que o batismo seja aceito. Então esse é o pensamento dos trinitarianos quando afirmam que Mateus 28:19 é um verso trinitariano. Nesse mesmo grupo de pessoas que afirmam que Mateus 28:19 é um verso trinitariano, existem aqueles que não creem na Trindade. E o que eles afirmam relacionado a esse texto? Esse texto é adulterado. No batismo tem que ser usadas as palavras em nome de Jesus. Usar Mateus 28:19 é paganismo. Então, aqueles que não acreditam na Trindade, mas continuam afirmando que Mateus 28:19 é um batismo trinitariano, então eles têm esse pensamento. Eles têm um pensamento de que esse texto é um texto falso, um texto acrescentado, um texto adulterado, que usar as palavras de Mateus 28:19 no momento do batismo é paganismo. Tem que dizer em nome de Jesus, tá bom? Bom, e no outro extremo, nós temos um grupo que defende que Mateus 28:19 não é um verso trinitariano. Eles afirmam que as palavras em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo não trazem nenhum conceito nesse verso. Então, esse verso não pode ser tido como um verso trinitariano. Então, dizem eles que esse verso, de fato, não é um verso que prova a Trindade. E aí, nesse grupo, nós temos aí esses dois pensamentos aí que nós colocamos na setinha. O primeiro, eles afirmam que batizar usando as palavras em nome de Jesus é uma apostasia, afirmam eles. Por que eles falam isso? Porque eles acreditam, e aí já está outra setinha, que é obrigatório o uso dessas palavras para que o batismo seja aceito. É obrigatório o uso das palavras de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o céu possa aceitar o batismo, caso não seja pronunciada essas palavras de Mateus 28:19, segundo eles, segundo esse grupo, segundo esse pensamento, o batismo é um batismo apóstata, tá? Então, hoje nós temos essas duas linhas de pensamento e nós queremos tratar um pouquinho sobre cada uma nessa noite. Bom, nesse slide acima, a gente fez um questionamento. E o questionamento é justamente para a gente trabalhar um pouquinho se de fato o texto de Mateus 28:19 pode ser, né? Pode ser usado para provar uma trindade. Será que pode? Olha o que diz o texto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa sensata que converse com uma pessoa que não acredita na Trindade, se ela perguntar para essa pessoa se ela crê no Pai, ela vai dizer que sim. Se ela crê no Filho, ela também vai dizer que sim. E se ela crê no Espírito Santo, ela também vai responder que sim. Então, mesmo uma pessoa que não acredita no conceito trinitário, essa pessoa crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E se nós olharmos para o texto de Mateus 28:19, não traz nenhum conceito sobre o Pai, nenhum conceito sobre o Filho e nenhum conceito sobre o Espírito Santo. O fato de falar batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra em nome
ela pode ser entendida também como na autoridade, como na realidade, como algumas traduções trazem essa palavra, né? Na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de fato, Mateus 28:19 não pode ser utilizado como se fosse um texto de fato que serve para defender um conceito trinitário. As pessoas que fazem isso, no meu ponto de vista, estão completamente equivocadas e forçando um texto. Então, aqui eu quero justamente deixar essa defesa de que Mateus 28:19 ele não prova a existência de um conceito trinitariano de Deus. Então, meus irmãos, eu coloquei mais uma pergunta aí nesse slide acima, que é muito importante para a nossa reflexão. Existem provas suficientes para declarar que Mateus 28:19 foi adulterado ou acrescentado ao cânon bíblico? Eu já vi vários estudos tentando provar que Mateus 28:19 foi adulterado, foi acrescentado, mas o que eu vejo são tentativas frustradas, porque de fato não existe um manuscrito antigo, histórico, mostrando Mateus 28:19 de forma diferente. O que existem são Bíblias atuais, né? Bíblias israelitas que dizem, né, que foi feita de tal manuscrito, mas nunca é visto esse manuscrito. Eu já vi declarações fora de contexto de papas assumindo, né, a autoria de Mateus 28:19. Eu já vi muita coisa que não são fundamentos claros relacionados a essa questão de Mateus 28:19 ser adulterado. Então, eu acredito que nós não precisamos entrar por esse caminho, já que não existem claras evidências históricas que comprovam aquilo que muitos estão afirmando por aí, tá? Justamente por tratar Mateus 28:19 como se fosse um texto trinitariano, como se de fato essas pessoas não acreditassem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então a gente percebe que a própria tentativa de defender a adulteração de Mateus 28:19 é uma demonstração de critérios bíblicos para avaliar um texto. O texto em si, como já falamos aqui, ele não tem nada de trinitariano, porque todos nós, mesmo aqueles que não acreditam no conceito trinitário, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Nós mais para frente iremos falar do nosso conceito sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. A pergunta que eu gostaria que você refletisse nesse estudo agora é: será que eu e você precisamos entrar por esse caminho de ficar acusando Mateus 28:19 de ser um texto acrescentado ou adulterado, sendo que esse texto em si não traz nenhum conceito sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo? Será que de fato nós precisamos entrar por esse caminho de acusação e trazer descrédito à palavra de Deus para pessoas novas na fé, para pessoas que ainda não têm aquela segurança, aquela firmeza na palavra de Deus e que de repente estão conhecendo as Escrituras e já vão se deparar com acusações relacionadas à inspiração e ao cuidado de Deus com a sua palavra? Eu quero ler aqui agora esse texto que está em Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 17. Diz assim: Tomo a Bíblia tal como ela é, com uma palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Levantam-se homens que julgam ter alguma coisa a criticar na palavra de Deus. Eles a expõem diante de outros como prova de superior sabedoria.
esses homens são, muitos deles inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talento. Homens, preste atenção agora, meu irmão. Homens cuja vida toda é desassossegar espíritos quanto à inspiração das Escrituras. O que eu estou fazendo até agora, meus irmãos, nesse estudo, é mostrar, pela graça de Cristo, aos nossos queridos irmãos, que Deus precisa levantar um povo que ame a sua palavra, um povo equilibrado, no sentido de, quando levantar algum tipo de argumentação, essas argumentações precisam ser muito bem embasadas para que a gente não traga nenhum tipo de descrédito às Escrituras que Deus preservou durante períodos que o inimigo gostaria muito de ter eliminado essas Escrituras. Mas Deus, com todo o seu cuidado e com todo o poder, ele preservou a sua palavra, que é a única norma de julgamento que nós temos nessa terra. Então, nós não podemos, de forma precipitada, assumir uma postura contra algum tipo de verso, principalmente esse de Mateus 28:19, onde não existem claras evidências, claras provas de que esse texto não pertence ao original. Irmãos, repito, o texto em si não traz nenhum conceito doutrinário, nenhum conceito explicativo sobre quem é o Pai, sobre quem é o Filho e sobre quem é o Espírito Santo. E nós sabemos, todos que estão aqui ouvindo esse áudio aqui no grupo Unidos, sabem muito bem que nós defendemos um conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo completamente diferente do conceito triuno, do Deus triuno, defendido hoje por todas as organizações religiosas, começando pela a mãe das prostitutas, que é a Grande Babilônia. Então, queridos, nós precisamos ter senso dentro das nossas argumentações teológicas para que, de fato, a gente tenha coerência na nossa fé. Quando nós falamos do Pai, nós estamos falando do Deus soberano, Deus supremo, o Deus de todos, incluindo de seu Filho Jesus Cristo. Quando nós falamos do Filho de Deus, nós estamos falando que literalmente nosso Salvador é Filho de Deus, gerado na eternidade pelo Pai, herdeiro de todas as coisas, mas é o Filho de fato de Deus. Não é um título funcional, não é apenas nascido aqui nessa terra, ele é nascido na eternidade, ele é Filho do Deus eterno. Criador de todas as coisas, é claro, junto com seu Pai. Por ele, para ele foi feito todas as coisas, mas ele é o Filho de Deus. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando da presença e do poder do Pai e do Filho conosco. Nós estamos falando do Espírito de Deus e do Espírito de Cristo. Nós não estamos falando de um terceiro ser distinto do Pai e do Filho. Nós estamos falando da onipresença e onipotência do Pai e do Filho conosco. Então, quando nós temos o conceito verdadeiro da divindade, nós não precisamos travar uma batalha desnecessária que pode causar muitos prejuízos, e como tem causado, sim, muitos prejuízos à obra de Deus. É sobre isso que eu tenho falado até agora e por isso eu iniciei esse estudo trazendo essas argumentações para que os irmãos reflitam sobre elas. Eu tenho certeza que Deus está levantando um povo sensato, um povo equilibrado, um povo que ama a Deus e ama a sua palavra, acima das próprias argumentações. Tá bom, meus amados? Vamos dar continuidade. Bom, agora que nós já falamos sobre um dos extremos, né, desse debate que existe hoje dentro do assunto batismo, nós gostaríamos agora
de falar um pouco do outro extremo que existe dentro desse debate. Qual é o outro extremo? São a linha de raciocínio, a linha de pensamento dos não trinitarianos que defendem de que é obrigatório o uso das palavras de Mateus 28:19 para que o batismo seja aceito. E eles também dizem que, caso batizemos em nome de Jesus, isso representa uma apostasia. Então, nós vamos fazer algumas reflexões agora para que nós possamos também verificar se essa linha de pensamento está correta. Acima eu coloquei 3 textos bíblicos para que a gente possa refletir sobre a autoridade que o nosso Salvador tem sobre essa terra. Nós queremos refletir se de fato Cristo tem o poder no céu e na terra suficiente para que, ao invocarmos o seu poder, a sua autoridade, o seu nome, as pessoas de fato sejam abençoadas, sejam atendidas em suas orações e as cerimônias que forem realizadas no nome de Cristo realmente sejam aceitas pelo céu. Será que Cristo tem essa autoridade? Mateus 28:18 diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra de Deus ela é muito clara e direta. Todo o poder foi dado a Cristo, tanto no céu quanto na terra. Em Atos, no capítulo 4, dos versos 7 ao 12, está escrito assim: E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? É claro que essa pergunta aqui, ela retrata a mesma coisa que com que autoridade? Na autoridade de quem vocês estão fazendo essas curas? Foi a pergunta direcionada a Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós percebemos que o nome de Cristo, quando ele é invocado, e eu falo nome no sentido também de autoridade, poder de Cristo, pessoas foram curadas, mortos foram ressuscitados, cegos passaram a ver. A autoridade que foi dada a Cristo, tanto no céu quanto na terra, ela é suficiente para a salvação de qualquer pessoa que invoque esse nome, essa autoridade, esse poder. Nós não podemos deixar dúvidas quanto a isso. E é justamente sobre essa questão que a gente percebe que quando há uma defesa para a obrigatoriedade do batismo, mencionando as exatas palavras de Mateus 28:19, a gente percebe que o plano de fundo desse tipo de argumentação é justamente tirar toda essa autoridade de Cristo. É o que nós veremos mais para frente. Ainda quero ler Colossenses 3,17, que é um texto bem conhecido, que diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. O texto é muito simples, muito claro, muito direto, dando-nos autorização para qualquer coisa que nós fizermos por palavras ou por obras. Nós podemos e devemos fazer tudo na autoridade, no nome, no poder de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Afinal, o nosso Deus e Pai, o soberano do universo, deu todo esse poder, toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, a seu Filho. Nós não podemos ter dúvidas disso. É por isso que Paulo vai falar com toda tranquilidade que nós podemos fazer todas as coisas, por palavras ou por obras, na autoridade e no nome do Senhor Jesus. Agora, o que nós queremos demonstrar aqui é justamente o que está por trás dessa linha de pensamento de que é obrigatório repetir as exatas palavras de Mateus 28:19, porque se nós não fizermos isso, estamos em apostasia. Se nós não fizermos isso, a cerimônia, o batismo não é aceito pelo céu. E eu quero mostrar para vocês o que está por trás desse tipo de argumentação, para que vocês entendam que nem um extremo e nem um outro extremo estão corretos, cometem falhas quando nós paramos com calma, em espírito de oração, para avaliar as argumentações dos dois lados. Observe os slides que eu vou colocar aqui abaixo. Então, irmãos, eu coloquei acima aqui um slide que foi usado pelos irmãos de Cotia, né, na defesa da obrigatoriedade da repetição das palavras de Mateus 28:19. E eu quero deixar bem claro aqui que a gente respeita os irmãos de Cotia, não temos nenhum problema relacionado a eles, né? Quem esteve conosco no último congresso que fizemos em São Paulo, nós convidamos o irmão Eduardo, representando ali os irmãos de Cotia, para estar à frente ali conosco. Muitos não o conheciam, né? Os estudos maravilhosos que eles têm colocado na internet. E a gente tem um respeito muito grande por eles, tá bom? E como esse estudo está público, né? Eles colocaram aí no YouTube, no canal deles, a gente se sente na liberdade de pegar, né, o slide dele e a gente fazer as nossas reflexões sobre o conceito, né, que está sendo colocado diante da linha de pensamento que eles têm trazido aí para todas as pessoas que têm tido acesso ao canal deles, tá bom? E a gente percebe, por exemplo, nesse slide, vamos ler o slide, o que vem dizendo no slide. Então, sendo batizado apenas em nome de Jesus, significa que você está entrando numa aliança apenas com Cristo e somente Ele com você. Esta única aliança dá somente permissão a Jesus de trabalhar em seu favor contra Lúcifer e permite que só Jesus utilize poder divino para ajudá-lo na guerra contra Satanás. Irmãos, essas palavras, elas não fazem sentido quando você entende a unidade que existe entre o Pai e o Filho. Essas palavras elas não fazem sentido quando você entende, por exemplo, que o poder divino é o Espírito de Cristo em nós. Repare que nesse slide ele fala assim, olha, então, sendo batizado apenas em nome de Jesus, nós vamos entrar numa aliança apenas com Cristo. Irmãos, existe essa possibilidade? Responda para você mesmo. Existe a possibilidade de você entrar numa aliança apenas com Cristo e o Pai não está? Por acaso Deus não está em Cristo reconciliando consigo o mundo? Olha as palavras de baixo. Ele fala que esta única aliança dá permissão a Jesus de trabalhar, somente a Jesus, né? Dá somente permissão a Jesus de trabalhar em seu favor contra Lúcifer. E permite que só Jesus utilize o poder divino. Agora a minha pergunta é: será que só Jesus
não conseguiria vencer Satanás? Se fosse o caso, vamos colocar esse caso. Será que essa expressão de fato não está colocando Cristo numa posição rebaixada, irmãos? Pensem comigo. Cristo tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Ele criou todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Será que essa forma de linguagem aqui não está colocando Cristo numa posição abaixo do que ele de fato é e está? Se houvesse, irmãos, se houvesse a possibilidade, coisa que não há, mas se houvesse a possibilidade de Cristo agir sozinho contra as hostes malignas, Cristo sozinho seria suficiente para derrotar todas as hostes malignas, porque ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder que seu Pai tem. O Pai outorgou, ele herdou do Pai todo o poder no céu e na terra. Será que essas palavras realmente trazem a verdade sobre os fatos? Eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso. Eu vou compartilhar mais um slide aqui abaixo que é usado para defender essa linha de pensamento de que é obrigatório o uso das palavras de Mateus 28:19 para que o batismo seja aceito. Esse slide acima, usado para defender essa linha de pensamento, diz assim: como Jesus é apenas um dos três poderes do céu, ser batizado apenas em nome de Jesus significa que você não está diretamente conectado a Deus Pai, nem ao seu Espírito Santo, pois é uma aliança com o nome de Deus que envolve o Pai, o Filho e seu Espírito Santo. Irmãos, vamos ser honestos e sinceros. Jesus é apenas um dos três poderes do céu. A minha pergunta é: existe possibilidade de Jesus agir sozinho e separado do Pai e de seu Espírito? É necessário nós entendermos isso e respondermos essas perguntas para que nós possamos ver se esse tipo de argumentação realmente são argumentações que merecem a nossa atenção. Olha o que diz essa argumentação. Ser batizado apenas em nome de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Apenas em nome de Jesus. Como se o nome de Jesus não trouxesse toda a glória celestial junto com ele. Como se a autoridade de Cristo não trouxesse a graça divina e o Espírito de Deus junto consigo. Mas aqui diz que ser batizado apenas em nome de Jesus significa que você não está diretamente conectado a Deus Pai e nem a seu Espírito Santo. Irmãos, como que nós não estaremos conectados ao Pai invocando o nome de Cristo? Como isso? Se o próprio Cristo falou que tudo nós devemos fazer em seu nome. Sabe, irmãos, a gente percebe que sorrateiramente, e eu falo isso com muita dor, por conta da consideração que eu tenho aos irmãos que têm defendido essa linha de pensamento, sorrateiramente, o inimigo tem rebaixado a Cristo nesse tipo de linguagem, na tentativa de forçar uma ideia, de forçar um pensamento, de forçar um conceito. As pessoas não enxergam que nas suas linguagens colocam Cristo abaixo do que de fato ele é, abaixo da posição que de fato ele tem, que o Pai deu a ele. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós defendemos e raciocinar de uma maneira tranquila, em espírito de oração, para não tirar
de Cristo a verdadeira autoridade que ele possui em todo o universo. Acima, eu compartilhei duas imagens para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre elas. A primeira é um slide que está no estudo dos irmãos que defendem a linha de pensamento de que Mateus 28,19 deva ser repetido no momento do batismo para que o batismo seja aceito pelo céu. E nesse slide, eles vão destacar aí um grupo, né, chamado Pentecostais do Nome de Jesus, que tem em sua teoria o batismo em nome de Jesus. Esses pentecostais do Nome de Jesus, eles têm um conceito de Deus onde eles acreditam que Deus ele pertence a uma unicidade absoluta. Só que nesse slide deles não tem a definição do que seja isso, do que seja esse unicismo. E eu coloquei abaixo aí a Wikipédia de forma mais completa, que para aqueles que não sabem o que significa essa unicidade absoluta de Deus, vão entender que o conceito de Deus que esses pentecostais do Nome de Jesus, que também batizam em nome de Jesus, o conceito que eles têm é errado. Segundo eles, Deus é apenas um único ser que se manifesta de três maneiras. Então, a gente percebe que por trás dessa defesa do batismo em nome de Jesus tem um conceito errado sobre Deus. E é justamente o que a gente tem destacado, que o conceito por trás da palavra é que dá validade ou não àquilo que nós estamos ali participando de forma cerimonial, que é o caso do batismo que a gente tem falado aqui, tá bom? Então, a gente acredita que esse tipo de argumentação, comparando, né, aqueles que têm feito e realizado batismos, invocando a autoridade de Cristo no momento do batismo, citando o nome de Jesus no momento do batismo, comparar esses irmãos com esses pentecostais do nome de Jesus é no mínimo incoerente, é imaturo, porque o conceito desses pentecostais do nome de Jesus não é o conceito dos adventistas do sétimo dia que creem nos princípios fundamentais. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso. E gostaria de dizer mais uma coisa relacionada a isso. O que os irmãos que creem, né, na linha de pensamento de que devemos repetir as palavras de Mateus 28,19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o batismo seja aceito. Quando esses irmãos nos comparam aos pentecostais do nome de Jesus, eles estão cometendo o mesmo erro que alguns têm cometido de comparar aqueles que estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aos trinitarianos, dizendo que Mateus 28,19 é um texto trinitariano. Perceba que é o mesmo tipo de argumentação falsa, porque eles não consideram o conceito por trás desses irmãos. Eles ficam olhando somente para as palavras, para as letras. Por isso que, de um lado, a gente vai ver, num extremo, né? A gente vai ver pessoas, irmãos, fazendo batismo em nome de Jesus e acusando aqueles que fazem o contrário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de defenderem e fazerem um batismo trinitariano. E aí, ao mesmo tempo, no outro extremo, você tem lá os irmãos que fazem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que creem no conceito certo sobre o Pai, sobre o Filho e do Espírito Santo. Esses irmãos acusam agora
aqueles que fazem o batismo em nome de Jesus, mas que também têm um conceito verdadeiro sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Espírito Santo. Mas esses irmãos são acusados agora são comparados aos pentecostais do nome de Jesus. Então a gente percebe nessa batalha espiritual tamanha imaturidade de ambos os lados. Argumentações falhas, argumentações mancas, imaturas, desnecessárias entre nós, meus irmãos. Desnecessárias entre o nosso povo. Eu quero colocar novamente o texto aqui de Atos, capítulo 4, versos 7 a 12, onde o contexto ali é uma cura que Pedro fez, né? E foi ali interrogado pelos líderes, pelos anciãos, né, de Israel, e foi perguntado com que autoridade, com que poder, em nome de quem eles estavam fazendo isso, e Pedro claramente responde que foi em nome de Jesus Cristo, né, que essas curas, esses milagres estavam sendo feitos. Eu gostaria de perguntar para a reflexão de todos, principalmente daqueles que porventura estiverem ouvindo esse estudo, que acreditam que somente em nome de Jesus, se nós invocarmos somente o nome de Jesus, apenas o nome de Jesus, nós não teremos a presença do Pai, nós não teremos o poder do Espírito Santo em nossa vida. A minha pergunta é, quando Pedro fazia então esses milagres, né, invocando somente o nome de Jesus, será que realmente o Pai e o Espírito não estavam ali com ele? Estariam separados também? Ou no caso dos milagres, somente o nome de Jesus sendo invocado é suficiente? E só no caso do batismo que não? Sabe, irmãos, é tanta incoerência nessas argumentações, é tanta defesa de forma precipitada que a gente vê nessas argumentações que realmente entristece o nosso coração. Demonstra realmente que o espírito combativo, um espírito precipitado ainda encontra-se nesses irmãos que tanto de um lado quanto de outro ficam se degladiando por conta de letras, né? Como se as letras pronunciadas, as palavras pronunciadas sem de fato uma fé e um conceito verdadeiro por trás delas tivesse algum efeito. Eu gostaria de mostrar para vocês agora que essa batalha sobre esse aspecto do batismo não é nova. Isso já aconteceu no passado e não é coincidência que esteja acontecendo novamente hoje, justamente nas vésperas da volta de Cristo. Vamos ler um texto que está no Desejado de Todas as Nações para que nós possamos ver isso mais de perto. Assim diz o texto: muitos iam em busca de batismo, e conquanto o próprio Cristo não batizasse, sancionava a ministração dessa ordenança pelos discípulos. Punha assim o selo sobre a missão do seu precursor. Os discípulos de João, porém, olhavam com ciúmes a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar-lhe a obra, e não tardou muito que se lhes deparasse ocasião. Surgiu entre eles e os judeus uma questão quanto ao batismo, se este servia para purificar do pecado. Afirmavam que o batismo de Jesus diferia essencialmente do de João. Em breve, travaram discussão com os discípulos de Cristo acerca das palavras próprias para serem usadas no batismo. E afinal, quanto ao direito deles de batizar. Nós percebemos aqui que tudo se repete. Não há nada de novo debaixo do sol. A mesma discussão que temos enfrentado hoje ocorreu também nos tempos de Cristo. Discípulos de Cristo, discípulos de João,
judeus discutindo acerca do batismo e travando batalhas, discussões acerca das próprias palavras a serem usadas no batismo. Mas será que essas discussões eram necessárias? Será que o batismo de João, que era, conforme diz o texto aqui, essencialmente diferente do de Jesus, não era aceito pelo céu? Ou será que o batismo dos discípulos de Jesus não era aceito pelo céu? Qual dos dois batismos era o batismo verdadeiro? Vamos continuar lendo. Esse texto que nós vamos ler agora está no Espírito de Profecia, no volume 2, na página 136. É um livro que é uma série que não foi traduzida para o português, mas ela se encontra no site, né, do White States, e todas as pessoas podem encontrar esse texto. E diz assim: o preconceito dos judeus foi despertado porque os discípulos de Jesus não usavam as exatas palavras de João no rito do batismo. João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma disputa se manifestou entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus com relação às palavras a serem usadas no batismo e, finalmente, sobre os direitos desses últimos batizarem. Então a gente percebe que, de fato, o texto diz que as palavras eram diferentes no batismo de João e também no batismo de Jesus, né? O batismo que os discípulos de Jesus faziam. E eles disputaram sobre isso, não só sobre as palavras, mas também sobre os direitos que os discípulos de Jesus tinham de fazer esses batismos. Então, essas duas batalhas, né, essa disputa também tem sido travada hoje, incluindo a disputa pelo direito de batizar. Muitos hoje realmente entram na discussão de quem teria ou não teria direito de realizar batismos. Isso aconteceu também no passado, tá? Mas a minha pergunta é: será que o batismo de João ele não era aceito? Será que o batismo de Jesus, que os discípulos de Jesus faziam, era o único batismo que era aceito? Será que a questão das palavras realmente tem essa devida importância que foi levantada nessa discussão entre os discípulos de João e os discípulos de Cristo? Será que foi Deus quem levantou essa discussão? Será que era necessária essa discussão? A gente precisa responder essas perguntas. Vamos continuar lendo para ver se nós encontramos a resposta. Ainda no livro Desejado de Todas as Nações, agora na página 118, Ellen White, ainda falando sobre o batismo, ela diz assim: os discípulos de João haviam declarado que todos iam ter com Cristo, mas com mais clara visão, João disse: ninguém aceita o seu testemunho. Assim, poucos eram os que estavam prontos a aceitá-lo como salvador do pecado. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nenhuma necessidade de discussão quanto a se o batismo de Cristo ou o de João purificava do pecado. É a graça de Cristo que dá vida ao ser humano. Separado de Cristo, o batismo, como qualquer outro serviço, é uma forma sem valor. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Queridos, esse texto é muito esclarecedor.
existia uma discussão, como nós já vimos aqui, se o batismo purificava ou não do pecado, e principalmente por conta das palavras diferentes que eram faladas em ambos os batismos. João falava certas palavras, os discípulos de Cristo falavam outras palavras. E a pergunta é: será que esse batismo ou aquele batismo, ou ambos, purificam de fato do pecado? E Ellen White fala que nenhuma necessidade de discussão quanto a se o batismo de Cristo ou de João purificava do pecado. Mesmo o de João não tendo as mesmas e exatas palavras do batismo de Cristo, sem dúvida alguma, o batismo de João purificava também do pecado. Ellen White fala que aquele que tem o Filho, que crê no Filho, tem a vida eterna. O mais importante, queridos, é aquilo que você crê. É aquilo que você aceita como verdade, conceito sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. E não simplesmente se ali foi falado em nome de Jesus ou se foi falado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois nós já vimos que, mesmo que se fale em nome de Jesus, pode-se ter um conceito errado por trás dessas palavras. Mesmo que se fale em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode-se ter um conceito, uma crença errada por trás dessas palavras. E essas palavras não terão valor nenhum se nós não entendermos e não crermos que em Cristo existe poder salvador para nos livrar do pecado. Eu compartilhei aqui acima um texto que está em um de nossos periódicos que os pioneiros escreviam, datado aí de 2 de dezembro de 1886. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nas considerações que nós vamos fazer em cima desse texto, porque temos sido acusados de ambos os lados de não crermos nos pioneiros, de não crermos nos princípios fundamentais, enfim. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nas sábias palavras escritas nessa revista. Diz bem assim: para esclarecer esse ponto, é necessário entender o que é fazer algo em nome de Deus, pois os apóstolos devem não apenas batizar, mas também ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma pausa aqui. Eu já vi argumentações de alguns dizendo que nós estamos compreendendo erroneamente a expressão em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que nós devemos ensinar em nome de Jesus. E aí essa argumentação diz assim: por acaso você sai por aí ensinando e falando em nome de Jesus eu estou te ensinando isso, em nome de Jesus eu estou te ensinando aquilo? É assim que a gente faz? Diz, né, esse lado argumentativo, tentando desmerecer as pronúncias em nome de Jesus, que são feitas no batismo, dizendo que nós estamos compreendendo errado, que não significa que quando os apóstolos disseram que foram batizados em nome de Jesus, não significa que foi repetida essas palavras em nome de Jesus. Então, eu quero argumentar a mesma coisa com esse texto aqui, porque nessa revista está escrito, nessa revista adventista de 1886, está escrito que nós não devemos apenas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
mas também ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha pergunta é: se é obrigatório a repetição das palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no momento do batismo, então significa também que o pioneiro aqui está ensinando que nós devemos repetir também as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todos os nossos ensinamentos? Será que é isso que estamos compreendendo? É assim que deve ser interpretado isso? Vamos continuar então a fazer a leitura do texto. Aí depois de ver Mateus 28:19, né? Ele continua: fazer algo por outro é fazê-lo em seu lugar e com a autoridade dele. Então observe que ele está explicando que fazer algo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, a gente poderia também colocar essa expressão aqui, porque ele vai até comentar sobre isso, significa fazer algo em lugar de ou na autoridade, como a gente tem falado aqui. Eu tenho usado bastante essa expressão autoridade, no poder dele, né? Então, é isso que significa fazer algo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. O texto continua. Muitos textos das Escrituras mostram que a expressão em nome de Jesus significa fazer uma obra para Jesus, com a autoridade dele. E onde isso é mencionado, olha que interessante, irmãos, e onde isso é mencionado, indica também o Pai e o Espírito Santo. Pausa aqui mais uma vez, irmãos. É óbvio que quando uma pessoa que acredita no verdadeiro conceito sobre o Pai, como soberano do universo, sobre Jesus como Filho literal de Deus, no verdadeiro conceito sobre o Espírito Santo de Deus, a presença e o poder dele. É claro que quando uma pessoa faz um batismo, pede uma cura, expulsa um demônio, faz uma oração em nome de Jesus, é claro que está sendo ali exaltado e mencionado o Pai. E é claro que está sendo também exaltado o seu Espírito. Como alguém que sabe da nossa crença verdadeira pode pensar diferente disso? É essa coerência que esse pioneiro está dizendo. Toda vez que o nome de Jesus é mencionado pelos apóstolos ali, é óbvio que está sendo também indicado o Pai e o Espírito. Não é uma questão, está mencionando só o nome de Jesus? Somente Jesus, então, vai participar disso. Somente Jesus, apenas Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão fora. Irmãos, isso não é coerente. Já que queremos crer, dizer, né, que cremos nos pioneiros, né, e usar os seus escritos para defender aquilo que pensamos, precisamos também ter o mesmo raciocínio que eles. Continuamos a leitura. Isso se torna ainda mais evidente quando notamos que em nenhum lugar as Escrituras falam de batizar em nome do Pai ou apenas do Espírito Santo. Mas o nome de Jesus é usado apenas dessa maneira, porque ele era um com o Pai e o Espírito. Não há como separá-los, queridos. Não há como separar o Pai, o Filho e o Espírito deles. É impossível isso. Leiam a carta, o capítulo 17 de João. Continuemos a leitura do texto. Olha o que diz esse pioneiro. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. O coxo no templo foi curado em nome de Jesus Cristo. O conselho judaico proibiu os apóstolos de falar e ensinar em nome de Cristo. Homens e mulheres em Samaria que creram no Evangelho foram batizados em nome de Jesus Cristo.
Paulo ensinou em nome de Jesus Cristo. Ele também expulsou espíritos malignos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, vou dar mais uma pausa aqui, eu preciso comentar algumas coisas. Aqui está dizendo que no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Alguns querem que nós leiamos essas expressões em nome de Jesus Cristo e entendamos e interpretemos que ali o batismo, apesar de falar em nome de Jesus, deve ser interpretado como se as palavras ali foram faladas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querem nos forçar a interpretar a palavra em nome de Jesus Cristo, essa frase em nome de Jesus Cristo, como sendo uma pronunciação das exatas palavras de Mateus 28:19. Isso é forçar o texto, irmãos. Se eu quiser interpretar que 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, da maneira que eles querem, né, que foi falado aí a expressão de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigatoriamente eu tenho que interpretar a frase seguinte da mesma forma, porque o texto continua: o coxo no templo foi curado em nome de Jesus Cristo. Então significa que quando os apóstolos curaram aquele aleijado na porta do templo ali, então eles não falaram em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles falaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta-te e anda. Tem que ser coerente, meus irmãos. Não tem como ser diferente. Eu peço em nome de Jesus. Pensemos, vamos refletir sobre isso. Aqui vai falar mais, vai falar que o conselho proibiu os apóstolos de ensinar em nome de Cristo. É claro, é o significado do nome. Eles odiavam o nome de Cristo, a autoridade de Cristo que os apóstolos estavam demonstrando, os batismos que eram feitos em nome de Jesus Cristo, as curas que eram feitas em nome de Jesus Cristo, os ensinamentos que eram feitos na autoridade, no nome de Cristo, os espíritos malignos, os demônios que eram expulsos em nome de Jesus, tudo isso eles odiavam. E o texto continua, para a gente finalizar. Estes, como em muitos outros lugares, mostram que quando os apóstolos ensinaram o batismo e fizeram milagres em nome de Jesus, eles fizeram isso em seu lugar e com a autoridade dele. E ninguém pode razoavelmente negar que essa autoridade foi dada pelo Pai e pelo Espírito Santo, bem como pelo Filho, a quem a obra de expiação e salvação pertenceu especialmente. Ou seja, não podemos negar razoavelmente que quando o nome de Jesus ele é mencionado no batismo, nos milagres que são feitos, essa autoridade está sendo dada pelo Pai e pelo seu Espírito, bem como também é óbvio pelo próprio Cristo, que recebeu toda essa autoridade. Mateus 28:18. E eu finalizo o texto dizendo bem assim: por isso, Jesus disse quando deu a comissão aos seus discípulos. Aí ele vai explicar, né? Por isso Jesus disse quando deu a comissão aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito claro, irmãos. Quando Jesus diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, portanto, ele está ligando as duas frases, está dizendo, olha, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, tudo que é feito em meu nome, em minha autoridade, é a mesma autoridade do Pai e do Espírito também. Não há, repito,
não há como separar o Pai e o Filho e o Espírito deles. Isso é impossível, meus irmãos. Se as pessoas estão fazendo questão de repetir a frase de Mateus 28:19, não há problema, desde que o conceito por trás dessas palavras seja verdadeiro. Se outra pessoa prefere apenas mencionar o nome de Cristo, nesse nome está todo, nessa autoridade, nesse nome, nesse poder está concentrado ali toda a autoridade do céu e da terra. Quando eu menciono o nome de Cristo, obviamente o Pai e o Espírito estão ali. Pensar diferente disso, irmãos, como diz o pioneiro aqui, não é razoável. Pensar diferente disso não é, de fato, um pensamento equilibrado e pontual naquilo que a palavra tem nos ensinado. Continuemos. Eu gostaria de ler esse texto aqui, onde eu gostaria de demonstrar o que é um texto equilibrado e uma postura equilibrada dentro desse assunto. Eu fico maravilhado como o nosso Deus ele é detalhista e ele demonstra a todo momento conhecer o futuro e como que o povo dele precisa ter um equilíbrio dentro daquilo que acredita com sensatez e bondade e amor uns para com os outros, sem criar lutas, né? Sem travar discussões desnecessárias, como diz Ellen White. Discussões desnecessárias foram levantadas entre os discípulos de João e de Cristo, porque é a graça de Cristo que cobre o pecador. É a graça de Cristo que tira o pecado do pecador. O texto de Atos dos Apóstolos, na página 283 e 284, diz assim: Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Aqui ela está falando de Paulo. Paulo, ele expôs perante um grupo de pessoas as verdades, as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Perceba que Paulo fundamentou essas pessoas no verdadeiro cristianismo. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam feitos, e contou-lhes quão gloriosamente havia esta promessa sido cumprida no dia de Pentecoste. Com profundo interesse e grata e pasma alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus e, impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Queridos, esse texto, para mim, é um dos mais completos e mais esclarecedores textos dentro do espírito de profecia sobre o assunto do batismo. Paulo,
ele, com muito equilíbrio, ensinou o fundamento da fé, contou as histórias de Cristo, de como ele ressurgiu, de como ele deu sua vida, falou para ele sobre o batismo de Mateus 28:19, as palavras ali faladas por Cristo, que todo o poder foi dado a ele, que o batismo e os ensinos, né? Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que a autoridade, toda a autoridade de Cristo, também é do Pai e também é de seu Espírito. E depois de tudo isso, que eles entenderam essas verdades, então Paulo os batizou em nome de Jesus, impondo sobre eles as mãos. Eles receberam também o batismo do Espírito. Sabe, queridos, não precisamos dessas batalhas de palavras, batalhas pela letra. A letra, ela em si mesma ela é vazia, mas quando pronunciada por um coração sincero e honesto, um coração que conhece a verdade, sabe os verdadeiros conceitos bíblicos da verdade, aí sim, ela se torna cheia de poder. Não porque foram palavras faladas de qualquer maneira, mas porque a palavra é viva e ela é eficaz. E certamente, quando ela é falada de um coração puro e sincero que crê na verdade, ela é aceita pelo céu. Vamos passar agora para a última parte do nosso estudo e eu quero fazer a seguinte pergunta: de onde vem a ideia de repetição de palavras para que uma cerimônia seja aceita? De onde surgiu isso? De que é necessário repetir palavras para que a cerimônia que está sendo realizada ali seja aceita. Vamos então responder essa pergunta dentro daquilo que está escrito, para que a gente possa entender o que está por trás dessas reivindicações. Vamos ler o que diz o Espírito de Profecia, no maior discurso de Cristo, na página 86. Os fariseus haviam adotado essa ideia pagã acerca da oração, a qual não se acha de modo algum extinta em nossos dias, mesmo entre os que professam o cristianismo. A repetição de frases feitas habituais, quando o coração não sente nenhuma necessidade de Deus, é da mesma espécie que as vãs repetições dos pagãos. Quando a gente cria essa ideia de obrigatoriedade de repetição de frases, né, de palavras, para qualquer tipo de relacionamento com Deus, de cerimônia, a gente acaba colocando sobre essas palavras uma importância maior do que de fato o nosso próprio coração sente relacionado à comunhão e à necessidade do nosso Deus. A ênfase hoje, por exemplo, sobre o batismo, você percebe que está na discussão de quais são as palavras que devem ser faladas no momento do batismo. E um acusa o outro de estar no engano, por conta de não serem as mesmas palavras. Mas a gente percebe que pouco se é falado em relação ao preparo que os batizandos precisam ter da vida, do coração, antes de tomarem essa decisão de publicamente aceitarem nosso Salvador através da cerimônia batismal. Então a gente percebe que essa história, essa ideia de repetir palavras e frases é uma ideia pagã. E a gente vai perceber isso hoje no mundo cristão. Percebam, irmãos, aqui em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, eu coloquei aqui a oração do Pai Nosso, que foi ensinada pelo nosso Salvador. Eu quero que vocês observem como que Jesus inicia esse ensinamento.
Jesus diz bem assim, olha, portanto, vós orareis assim. E aí ele inicia o Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Muitos pegam essas palavras de Cristo aqui e agora exigem que as orações sejam repetidas exatamente assim. E dizem que nessas repetições existe mérito, existe graça, quando nós repetimos as exatas palavras de Cristo. Nós vemos isso no catolicismo de forma bem escancarada, né? Bem aberta. Exatamente isso, quando as pessoas pegam lá seus terços, né? E começam a repetir orações, justamente porque seus líderes ensinam que essas repetições que foi aqui dita, né, por Cristo, né, portanto, vós orareis assim, eles têm uma base de interpretação nas Escrituras para afirmar isso, e através dessas repetições a pessoa será ouvida, será atendida e a sua oração será aceita pelo céu. Mas a gente sabe que não é assim. Essa é uma interpretação incoerente, é uma interpretação errada daquilo que Jesus falou. Mas, para aqueles que não compreendem a essência do relacionamento com Deus, a essência do que Deus pede de nós ao nos relacionarmos com Ele, ao praticarmos uma cerimônia que Ele estabeleceu, muitos acreditam. Agora, a minha pergunta é: nas cerimônias instituídas em Israel, e tinham muitas cerimônias instituídas lá, eu não me lembro de nenhuma vez Deus exigir repetição de palavras nessas cerimônias. Eu não me lembro de nenhuma vez ser exigido do povo, dos líderes ali, a repetição de frases prontas e feitas para que a cerimônia fosse aceita. Será, meus irmãos, que Deus mudou? Ou será que alguns estão tentando impor pensamentos próprios, interpretações próprias das Escrituras para conduzir o povo a uma discussão desnecessária? Ellen White, comentando sobre essa questão da oração e sobre essa questão de repetir, né, frases prontas e orações prontas e palavras prontas como uma obrigação, ela escreve o seguinte: o Salvador não nos restringe, entretanto, ao emprego exato dessas palavras. Identificado com a humanidade, apresenta seu próprio ideal de oração. Palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha e, todavia, tão compreensivas em sua amplitude que sua significação jamais poderá ser inteiramente apreendida pelos maiores espíritos. É-nos ensinado chegar a Deus com o nosso tributo de ação de graças, dar a conhecer nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e reclamar-lhe a misericórdia em harmonia com a sua promessa. A minha pergunta é: uma oração feita de todo o coração no momento do batismo pelo ministro e finalizada essa oração no nome santo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, será que de fato essa cerimônia vai ser rejeitada pelo céu? Ou mesmo se a pessoa preferir repetir as palavras ali de Mateus 28:19, mencionando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro do conceito verdadeiro que nós acreditamos sobre a divindade, o conceito bíblico, será que esse batismo será rejeitado, meus irmãos? Pensem sobre isso. Será que um Pai Nosso feito de forma sincera,
mesmo que seja a repetição das palavras de Cristo ali, será que esse Pai Nosso vai ser rejeitado pelo céu? Claro que não. Mas será que se a pessoa não quer fazer o Pai Nosso e faz uma oração sincera de todo o coração ao nosso Deus, será que o céu vai rejeitar esta oração, meus irmãos? Observe esse texto. Diz assim: a oração não é uma expiação pelo pecado. Não possui em si mesma nenhuma virtude ou mérito. Todas as palavras floreadas de que possamos dispor não equivalem a um único desejo santo. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas, se não exprimirem os reais sentimentos do coração. Mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo nos fosse concedido, eis a oração da fé. Deus não deseja, meus irmãos, nossos cumprimentos cerimoniais, mas o inarticulado grito de um coração quebrantado e rendido pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza. Esse alcançará o Pai de toda misericórdia. Será que uma pessoa, um batizando ali, que está sinceramente desejoso por viver uma nova vida, por abandonar seus velhos costumes, adotar os caminhos de Cristo, abandonar seus pecados passados e viver uma nova vida, uma nova criatura. E se ela for batizada ali, invocando o nome de Cristo, a autoridade de Cristo sobre ela, com uma oração sincera, um coração quebrantado ali perante Deus, será que esse batismo será rejeitado, meus irmãos, pelo céu? Sejam sinceros e honestos. Será que realmente essa teoria de que é necessária, é obrigatório, repetição de palavras como norma de cerimonialismo são de fato obrigatórias por Deus ou nós estamos compreendendo de forma errada Mateus 28:19, a própria oração de Cristo que fala que nós devemos orar assim? Será que não existem algumas pessoas compreendendo errado essas questões? Eu compartilhei esse texto acima para mostrar aos irmãos o que é ter sabedoria e amor pela causa de Deus. Jesus foi colocado diante de uma situação de discussão entre os discípulos dele e os de João. E essa discussão, é claro, foi provocada por Satanás usando instrumentos que eram os líderes de Israel na época. E vamos ler qual foi a postura de Jesus diante de tais discussões. A notícia que foi levada a João a respeito do sucesso de Jesus também foi levada a Jerusalém. E ali criou contra ele ciúme, inveja e ódio. Jesus conhecia os corações duros e as mentes obscuras dos fariseus, e que eles não poupariam esforços para criar uma divisão entre seus próprios discípulos e os de João, o que prejudicaria gravemente a obra. Então ele silenciosamente parou de batizar e se retirou para a Galileia. Queridos, quantos, como os fariseus, não têm poupado esforços para criar divisões entre nós desnecessárias? Os fariseus estavam tentando criar divisões entre os discípulos de João e os discípulos de Cristo, pessoas que acreditavam nas mesmas coisas. Mas eles queriam prejudicar gravemente a obra. E o que Jesus fez? Silenciou-se.
parou de batizar e se retirou da Galiléia. E o texto continua. Ele, Jesus, sabia que a tempestade estava se aproximando e em breve varreria o mais nobre profeta que Deus já havia dado ao mundo. A mesma coisa hoje, queridos. A tempestade está às nossas portas. Deus está quase que soltando os quatro ventos. E muitas vezes nós estamos aqui discutindo assuntos que não eram necessários estar sendo discutidos entre nós. Poderíamos estar com toda a força e poder de Deus nos unindo em torno dos conceitos que temos, mas criamos divisões por conta de assuntos de menor importância, que são as letras, as palavras. E o texto finaliza assim. Ele, Jesus, desejava evitar toda divisão de sentimento na grande obra que tinha diante de si. E, por enquanto, removido daquela região com o propósito de acalmar toda a agitação prejudicial à causa de Deus. Muitos têm me pedido para gravar vídeos sobre esse assunto, sobre assunto também do casamento, que é outro ponto que existe algumas controvérsias, e outros assuntos também, como o sábado lunar e outros pontos, no meio do nosso povo. E eu tenho evitado falar sobre essas coisas de forma pública em nosso canal, justamente para não causar dano à obra de Deus. E a gente procura evitar ao máximo essas coisas, dar ênfase a essas coisas, justamente para que as pessoas percebam que nós temos princípios, conceitos harmônicos entre nós e que não precisamos ficar criando divisões por assuntos paralelos, por assuntos que o próprio Deus não colocou como assuntos divisórios de grande importância. Ellen White escreve assim: aqui está uma lição para os seguidores de Cristo, que eles devem tomar todas as precauções apropriadas para evitar desacordo, pois em toda divisão de interesses, resultando em disputas e infelizes diferenças na igreja, perdem-se almas que poderiam ter sido salvas no reino dos céus. Na ocorrência de uma crise religiosa, os líderes que professam ser instrumentos de Deus devem seguir o exemplo do grande mestre e do nobre profeta João. Devem permanecer firmes e unidos na defesa da verdade, enquanto trabalham cuidadosamente para evitar todas as dissensões prejudiciais. Talvez alguns diriam da atitude de Jesus de se retirar da Galiléia para que não pudesse participar dessa discussão e evitar um prejuízo à obra de Deus. Talvez alguns diriam assim, está fugindo da discussão. Talvez diria assim, não, nós devemos trazer mesmo à tona todas essas verdades, porque tem que sacudir o povo mesmo para que os espíritos se demonstrem. Muitos têm feito isso. Não, devemos realmente pregar essas coisas para que se manifeste, a verdade. Tem certas coisas realmente que são de relevância extrema dentro de conceitos, E é por isso que nós lutamos, brigamos e pregamos, sim, conceitos da verdade. Agora, brigar por pronunciação de palavras, irmãos, eu acho que as pessoas não estão conseguindo avaliar a diferença entre conceito e simplesmente pronúncia de letras. Esse discernimento que nós precisamos ter
para diferenciar a defesa de um conceito bíblico de uma ideia que não é de vital importância, precisa ser esclarecida entre nós. Porque se nós começarmos a defender ideias que não são vitais, como se fossem conceitos, nós vamos criar divisões desnecessárias em nosso meio, e é justamente isso que Satanás tem feito em nosso povo. Irmãos, isso aconteceu no passado. Eu quero ler com vocês aqui um texto do Espírito de Profecia que mostra para nós que na época de Ellen White houve uma discussão a respeito da lei em Gálatas, e alguns quiseram colocar essa discussão como se fosse um ponto vital e trouxeram tristeza, trouxeram divisões no nosso povo desnecessárias. Olha o que ela diz aqui, prestem atenção. A observação foi feita: se nossos pontos de vista sobre Gálatas não estão corretos, então não temos a mensagem do terceiro anjo, e a nossa posição vai por água abaixo. Nada resta à nossa fé. Dá uma pausa aqui. Não é justamente isso que alguns têm feito? Estudos foram gravados dizendo que se as pessoas não estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são apóstatas, deixaram a fé dos pioneiros, abandonaram os princípios fundamentais, não creem nas veredas antigas. Não é a mesma coisa? Não tem a mensagem do terceiro anjo. Posições extremadas são tomadas, são feitas com assuntos que não são de vital importância. Ellen White diz, continua o texto, ela fala assim, olha, eu disse, irmãos, eis a mesma coisa que vos tenho dito. Esta afirmação não é verdadeira. É uma declaração extravagante, exagerada. Se for feita na discussão dessa questão, me sentirei no dever de trazê-la perante todos os que estão reunidos e quer ouçam, quer se calem, lhes direi que a afirmação é incorreta. A questão em causa não é um ponto vital, nem deve ser tratada como tal. A imensa importância e magnitude desse assunto têm sido exageradas. Por essa razão, equívocos e ideias pervertidas, vemos que o espírito que prevalece nessa reunião não é cristão e nunca deveríamos vê-lo exibido entre os irmãos. Tem havido um espírito de farisaísmo surgindo entre nós, contra o qual levantarei minha voz onde quer que possa ser denunciado. E é justamente, irmãos, o que eu quero fazer com esse estudo. Eu gostaria de levantar a minha voz contra esse espírito de farisaísmo dentro dessa discussão relacionada a palavras a serem repetidas no momento do batismo. Pensem sobre isso, queridos. Tudo se repete. Satanás tem as mesmas estratégias para tentar destruir a unidade que o povo de Deus precisa ter para esses últimos momentos dessa terra. Mas infelizmente, eu sei que mesmo gravando estudos como esse, mostrando com clareza as extremas posições de ambos os lados, pessoas orgulhosas continuarão com o mesmo espírito de farisaísmo, tentando dar relevância a pontos que não têm tal relevância. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, queridos. Que Deus, de fato, quebrante o nosso coração e nós percebamos que nós temos algo muito mais importante para batalhar, para lutar. Eu finalizo esse estudo com 2 Timóteo, capítulo 2, versos 23 a 26. E diz assim: evite questões tolas e sem instrução.
sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que o estudo foi longo, mas eu acredito que aqueles que estiverem com o coração aberto e desejosos de fato pela unidade do seu povo, do povo de Deus, em Cristo Jesus, entenderão e ouvirão a voz do Espírito de Cristo. Eu finalizo me colocando de joelhos e fazendo uma oração neste momento. Senhor Deus, que habita nos altos céus, nosso querido Pai Celestial, exaltado e santificado para sempre seja o teu nome. Me coloco de joelhos, ó Deus, na tua presença, nesta hora, não porque haja algum mérito em mim, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho. Eu quero agradecer, porque a tua palavra, ela nos esclarece e nos coloca no caminho correto daquilo que o Senhor deseja para o seu povo. Obrigado, Deus, porque nós vemos o carinho e o cuidado que tem para com o seu povo. Eu peço, Senhor, pelo nosso povo, eu peço pelos meus irmãos, envia o teu Santo Espírito agora a trabalhar em cada coração, para que esse assunto, Senhor, do batismo, seja colocado em seu devido lugar e que, mais do que preocupação com repetição de palavras, nós possamos nos preocupar com a preparação dos novos membros da tua família, em orientá-los o que é de fato ser um cristão e viver uma vida nova aqui nessa terra. Nos perdoe, Senhor, onde falhamos nesse aspecto. Estamos crescendo no conhecimento. Não somos perfeitos, Pai, mas nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos fazer aquilo que te agrada. Nós queremos orientar os nossos irmãos de acordo com a tua vontade. Nos colocamos como alunos em tua escola.